Primeiramente, bom dia. Espero que todos estejam bem. Meu intuito é se mostrar como calcular a constante elástica da mola considerando uma deformação plástica, ou seja, o modelo ideal. Em outras palavras, mesmo que cessada a força, peso sobre a mola, idealmente ela voltará ao seu estado inicial. Esse é o modelo ideal porque nós sabemos que todo experimento, na realidade, tem um erro, uma incerteza associada. E, consequentemente, a mola, por mais sutil que seja a mudança, haverá uma mudança, pelo simples fato de ela ter sido submetida a uma força-peso. Ok? Então, inerentemente, iremos mudar a constante elástica. Então, nós consideramos uma mola aproximadamente plástica. Okay? De modo que a curva que descreva a força elástica em função da deformação possa ser descrita aproximadamente por uma reta. Tudo bem? Então, a partir dos dados obtidos pela professora, que constam nessa planilha, inicialmente foi obtido a deformação em função a partir da massa. Ok? Então, a partir da massa, pôde-se obter a intensidade da força elástica, okay? Que é a força também restauradora, que é igual em módulo à força-peso. Então, pela segunda lei de Newton, o produto da massa pela aceleração gravitacional, que no caso consideramos como aproximadamente 9,78 metros por segundo ao quadrado, que é o valor aproximado da aceleração na região de Manaus. Okay? Podemos obter a intensidade da força em newtons. Optamos por utilizar todas as medidas no SI, e, portanto, massa em quilogramas, deformação em metros e força em newtons. Então, a partir desses dados, qual é a conclusão física que podemos chegar? De forma intuitiva, podemos perceber que o aumento da massa leva também, consequentemente, ao aumento da deformação. Mas, só analisando uma tabela, não nos revela tantos detalhes sobre as leis físicas que estão regendo aquele fenômeno. Então, por isso que é muito importante justamente a construção de gráficos, para ter uma melhor visualização física de um determinado experimento. Então, utilizando exatamente esses mesmos dados, foi possível construir um gráfico em duas plataformas diferentes. No Plot Chart Studio, que é gratuito, e no próprio Python, utilizando várias bibliotecas excelentes que permitem construir gráficos de dispersão, realizar regressão linear, regressões polinomiais. Então, é uma ferramenta muito completa. Okay? Mas, programação, podemos ter grande dificuldade, assim como eu tenho muito. Então, ainda que é preciso, apenas preciso manter a persistência, nós iremos conseguir. Mas quem realmente já tem muitas responsabilidades, não há como utilizar o código que eu forneci nesse vídeo, pode utilizar a plataforma PlotLY ou qualquer plataforma de seu interesse. Eu indiquei essas duas porque é possível fazer análises aprofundadas e os gráficos ficarem muito bem construídos. Okay? No caso, o PlotLY, ele limita um pouco. Os tipos de regressão que ele permite é linear, polinomial e algumas outras, como exponencial, logarítmica. Mas o Python é muito mais rico em funcionalidades. Okay? Então, foi aplicada a regressão linear pelo método dos mínimos quadrados. Okay? Então, se nós formos analisar aqui o nosso gráfico, nós temos no eixo X a deformação, ou seja, a variável independente, e nós temos no eixo Y a variável dependente, que é a intensidade da força elástica. Okay? Então,
Ao construir o gráfico, por que nós escolhemos esse eixo exatamente dessa forma e não de outra? É pela própria equação da lei de Hooke, que F é igual a Kx. Eu optei por tirar o menos porque nós queremos apenas uma análise matemática. Nós não queremos saber o significado físico que tem um menos ali indicando força restauradora. Okay? Então, F igual a Kx. Tudo bem? Então, ao realizar a regressão linear, nós obtivemos a equação da reta. Mas como extrair da equação da reta a nossa constante elástica? Então, a dica é justamente lembrar da lei de Hooke. A lei de Hooke é uma função linear, no qual o coeficiente linear é igual a zero. Nós percebemos que o nosso coeficiente linear não foi igual a zero, embora tenha se aproximado. Por que isso? Devido aos erros inerentes a qualquer experimento. Então, F igual a Kx. Então, se nós analisarmos atentamente, o K coincide justamente com o coeficiente angular na nossa função. Okay? Então, nós podemos chegar à conclusão de que a nossa constante elástica é justamente 9,06 newtons por metro. Mas vamos só atentar pela quantidade de algarismos significativos, ok? Se nós analisarmos as medidas obtidas, o máximo que nós temos, no caso o mínimo que nós temos, são 2 algarismos significativos. Tudo bem? 2 algarismos. Então, o ideal é aproximar a constante elástica também para 2 algarismos significativos. Então, ficaria aproximadamente 9,1 newtons por metro. O método utilizado em ambos os softwares é método dos mínimos quadrados, que é uma formulação da álgebra linear. É muito importante utilizar a regressão linear, porque ela nos permite justamente encontrar a reta que melhor se ajusta aos pontos fornecidos. Ok? É incorreto fazer uma análise quantitativa e simplesmente calcular a média aritmética. Isso pode acabar fugindo como eu posso dizer, do rigor científico, ok? Então, precisamos utilizar regressões, sejam lineares, sejam polinomiais, dependendo do problema, desses pontos obtidos, ok? Porque a equação obtida, a equação da reta ou a equação de qualquer outra curva, ela nos fornece informações valiosas sobre o fenômeno que nós estamos estudando. Tudo bem? Então, eu espero que tenham entendido. Só não esqueçam também de considerar as barras de erro. Como é que eu cheguei nessas barras de erro? Foi uma propagação de incerteza. A forma que eu propaguei foi em quadratura, ou seja, propagação em segunda ordem, em vez de propagação em primeira ordem. Por quê? Porque o sistema massa-mola é um sistema muito instável, ok? Diferentemente de uma medição feita com parquímetro, com micrômetro, que no caso recomendável, utilizar a propagação em primeira ordem. Qual a diferença? Na de segunda ordem, todas as incertezas relativas estão sendo elevadas ao expoente 2, ok? De modo que nós obtivemos uma conclusão final, ok? De modo que nós podemos chegar à seguinte conclusão, que a incerteza da força é justamente o produto da força em si obtida em newtons, multiplicado pelo raiz quadrada da soma das incertezas relativas das medidas, ok? E com isso nós descobrimos a incerteza que nós podemos aplicar na barra de erro, que já tem uma linha de comando específica no código, para nos ajudar. Lembrando que esse código, em parte, não foi construído por mim. Eu apenas utilizei, eu citei a referência e ajustei para o problema, na qual, no caso da lei de Hooke. Ok? Então, espero que tenha sido compreensível e peço que continue persistindo, apesar das dificuldades. Muito obrigado.